foi dado hoje a incumbência de trazer para vocês algo sobre reencarnação e evolução, né? Nós já falamos aqui, talvez alguma coisa a gente vá até repetir para quem já teve a oportunidade de estar conosco. Falamos sobre reencarnação e lei de amor, né? E hoje a gente vai falar um outro aspecto, né, da reencarnação, que é reencarnação e evolução. E aí, para a gente trazer para vocês, a primeira coisa que é preciso da gente dizer é que reencarnação, primeiro, não é uma palavra que foi criada pelo Espiritismo, né? A doutrina espírita não criou essa palavra. Isso é a primeira coisa, né? A segunda coisa é que o conceito de reencarnação é um conceito que já vem em outras crenças de forma milenar, não é uma coisa recente, né? E eu vou trazer para vocês. Está passando sozinho aí? Não? Bom, então eu vou trazer para vocês o seguinte. A primeira coisa a dizer é isso, que reencarnação não é um atributo apenas da doutrina espírita. É um assunto que é abordado por outras filosofias religiosas, tá? Que inclusive era parte da filosofia cristã, né? Mas houve uma mudança, nós vamos comentar depois, e que foi retirada a reencarnação. Mas que o próprio Cristo comenta que a reencarnação era um fato, né? Então, a primeira coisa, a reencarnação não é criação da doutrina espírita, tá? Se a gente for olhar as diversas filosofias que abordam a reencarnação, a gente vai ver o confucionismo. O confucionismo, ele afirma, né, que a reencarnação existe como mecanismo de progresso, mas qual que é a diferença? A diferença é que no confucionismo a alma ela pode regredir à condição de animal, né? E isso a doutrina espírita, os espíritos vieram nos esclarecer que há um equívoco nesse tópico, que o progresso não faz regresso. Então, a criatura que já fez as suas conquistas, ele não as perde. E à medida que a consciência avança em evolução, ela só tem um sentido único, que é em direção ao Criador. Não existe volta, afastamento. Existe, na verdade, uma paralisação da consciência, onde ela fica quase que hibernada, né? Não faz o progresso como deveria fazer. Mas não é só o confucionismo, né? Quando ele fala do tal, quando ele traz a necessidade de reencarnar, quando ele aborda karma. Na verdade, o judaísmo, né, ele também tem, né, dentro da sua filosofia judaica, a reencarnação como um mecanismo de evolução da alma, tá? E o cristianismo, de certa forma, também tem essa noção. Jesus, né, quando ele esteve aqui na Terra, ele em várias ocasiões abordou a questão da reencarnação. Então, a reencarnação, primeiro que já era parte da crença judaica quando Jesus veio. E depois Jesus afirmou que aquilo era uma verdade, né? E com isso, a doutrina
cristã, aquela famosa, a Igreja do Caminho, a primeira igreja cristã do mundo, a reencarnação fazia parte dos ensinos da igreja, tá? Entretanto, foi e no concílio, né, de Constantino, que houve uma mudança na Igreja Católica, porque a ideia da reencarnação fazia parte da Igreja, né, Católica, é que isso foi mudado a partir desse concílio de bispos, né? E aí, a partir desse concílio, foi retirado dos ensinos cristãos da Igreja Católica Apostólica Romana a reencarnação. E tem uma história por trás disso relacionado à época Constantino e a esposa, né, a senhora que ele havia desposado, que ela tinha muito receio do que poderia se suceder a ela, porque ela havia praticado a morte de muitas outras mulheres da sua época que lhe eram companheiras de meretrício. Ele a conheceu no meretrício e a desposou. E aí, o que ocorre é que as companheiras se sentiram, vamos dizer assim, à vontade para participar, né, da vida dela ali, né, do império. E o que ela fez para resolver isso foi eliminá-las, né? E segundo a crença reencarnatória, ela iria reencarnar e ela iria sofrer a penalidade por ter tirado a vida daquelas mulheres. Uma das formas que ela viu de se ver livre, né, dessa crença e dessa punição era que fosse tirado, de fato, dos pilares da igreja, né, da crença da igreja, aquele conceito reencarnatório, né? E foi assim que Constantino pressionou o bispado na época e os bispos retiraram a ideia da reencarnação. Então, até Constantino, reencarnação era princípio da Igreja Católica. E aí, Jesus, ele deixou muito claro em algumas ocasiões. Vejam bem, eu vou ler aqui que fica mais fácil. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O nosso corpo, ele é praticamente 70% água, né? O resto são minerais, alguns compostos orgânicos, né? Então, renascer da água é voltar ao corpo físico, 70% de água, né? Além disso, ele disse: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. O próprio Cristo afirmando que João Batista, aquele que perdeu a cabeça, né, que foi degolado, ele era o Elias que havia de vir, né, como estava profetizado lá no Velho Testamento. Interrogaram, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará, como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém,
que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Elias foi um profeta do Velho Testamento que mandou sacrificar os adoradores de Baal. Como que ele mandou sacrificar os adoradores de Baal? Cortando-lhes a cabeça. E João Batista veio preparar o caminho do Cristo, porque era preciso que Elias viesse antes do Cristo, né? Do enviado, do Messias. E aí, todo mundo esperando o Elias vir, né? E o Elias veio como João Batista. E quem afirmou isso foi Jesus, né? Elias veio e não o conheceram e fizeram dele o que bem quiseram. Ou seja, o próprio Cristo afirmando, né? Se você seguir no próximo versículo, tem uma observação. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Tá? Então, quer dizer, para ficar mais claro ainda, então a reencarnação não é uma ideia da doutrina espírita, uma invenção. Ela é uma lei natural que era conhecida há muito mais tempo, desde antes da vinda do Cristo na Terra, e é conhecida em outras filosofias. O que difere esse conceito reencarnatório para a doutrina espírita é o esclarecimento maior que os espíritos trazem a respeito do mecanismo evolutivo que a gente encontra, né? Então foi lá no Concílio Ecumênico de Constantinopla que a reencarnação foi retirada do cristianismo pelo imperador Justiniano e sua esposa Teodora, né? Desde aí, então, ela não faz mais parte dos preceitos, né, do cristianismo, e muitas vezes foi negligenciada essa história, esquecida para que ninguém se lembrasse disso, né? E tem sido repudiada com veemência hoje por aqueles que são cristãos. Aqueles que são cristãos repudiam a reencarnação e dizem que ela de fato não existe, né, no conceito cristão de outras filosofias. Mas aí vem Kardec, né, trazendo a terceira revelação, organizando o conhecimento que os espíritos trouxeram através dos médiuns, das escritas e dos fenômenos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso aí é um capítulo, intitulado um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, abordando a necessidade da reencarnação como mecanismo evolutivo, né? A reencarnação, segundo nos traz a doutrina espírita, ela é uma lei da vida. Ora, ela é uma lei da vida e é através dela que tanto o mundo espiritual quanto o mundo material evolui. Nós temos 3 princípios básicos no universo. Deus, nosso Pai, o princípio material, que dá origem a tudo que é matéria no universo, e o princípio espiritual, que dá origem à consciência espiritual. Essa é de fato a trindade universal, né? E aí, para que o princípio espiritual evolua de princípio espiritual para consciência pensante e para consciência perfeita, ele precisa ter uma interação com o mundo material. O mundo material, ele precisa da gerência, da organização e do comando do princípio espiritual. Assim como o princípio espiritual, ele precisa da matéria para exercer o seu pensamento, expressar a sua vontade,
transformar o pensamento em ação. O princípio material permite ao princípio espiritual agir. O princípio espiritual consegue dar vida, consciência, inteligência ao princípio material. Então, um necessita do outro no mecanismo evolutivo, né? E a reencarnação é a manifestação clara da misericórdia divina. Por quê? Porque ela nos diz que nós somos imperfeitos, mas nós temos inúmeras oportunidades de chegar à perfeição. E como qualquer pai, né, Deus infinitamente misericordioso e bom, jamais condenaria o seu filho, a sua criatura, a um sofrimento eterno, sem chance qualquer de recuperação ou de arrependimento. Qualquer um de nós, que é pai, que é mãe, que é padrasto, que é madrasta, que é pai adotivo, se sensibiliza quando um filho solicita uma ajuda, quando um filho pede perdão. E nós, que estamos muito longe do amor perfeito, que é o amor de Deus por nós, se somos capazes de perdoar a um filho, como Deus não perdoaria a cada um de nós. Entretanto, a divina providência, ela nos dá o perdão e a oportunidade da reparação. Então não é só se sentir perdoado. Você precisa reparar o seu erro. E aí entra o mecanismo de lei de causa e efeito. A reencarnação permite a cada um de nós, consciência em evolução, reparar aquilo que nós fizemos que não está em acordo com a lei de amor do nosso Pai, né? Tudo que está em desacordo, ele tem a oportunidade de ser reparado. E isso é feito através da reencarnação. A gente pensa assim, por que eu não posso fazer isso no mundo espiritual? Por que eu não posso reparar meus erros lá? Por que eu não posso simplesmente evoluir no mundo espiritual? A resposta é muito simples. Para que você exercite os seus sentimentos nobres de humildade, de solidariedade, de empatia, de amor, você precisa das oportunidades de exercer esses sentimentos para você perceber que eles existem dentro de você, para você movimentá-los. Ora, como que você vai movimentar esses sentimentos se os cenários que surgem na sua vida evolutiva não vão te convidar a esse exercício? Porque você estará o tempo todo cercado de consciências que estão como você, em paz, alegres, prontos a ajudar, né? Prontos a dividir. Ou seja, no mundo espiritual, há uma separação de níveis espirituais, de mundos espirituais, de acordo com a condição mental de cada um. E eu tenho a oportunidade de exercitar as minhas virtudes quando eu estou em contato com aquele que me pede o exercício da virtude. Eu preciso de alguém que me provoque para que eu exercita a tolerância. Eu preciso de alguém
que me magoe para que eu exercite o perdão. Como que no mundo espiritual eu vou encontrar com essas criaturas que vão me testar na paciência, que vão me testar na tolerância, que vão me testar na perseverança, que vão me testar na humildade, se no mundo espiritual eu não estarei em contato com essa criatura que vai me pedir essas virtudes, né? O mundo material, a matéria, é que faz com que cada um de nós, consciências em vários níveis evolutivos, consiga viver no mesmo mundo junto. Aqueles que já estão angélicos, aqueles que estão muito avançados na evolução do amor, só conseguem estar do nosso lado, que estamos atrasados, se estiverem ligados na matéria. Mas para conviver um tempo longo no mundo espiritual, isso não é possível. Existem barreiras vibratórias que não é possível ficar eternamente vencendo. Vence-se por alguns instantes, por alguns momentos, de acordo com as necessidades no mundo espiritual. Por exemplo, muitas vezes a gente vê nos livros, vem um espírito muito evoluído de um planeta que está mais avançado que o nosso, ele praticamente se materializa no mundo espiritual com as energias daquele mundo para manifestar-se no seu pensamento. Mas ele não pode se manter ali por muito tempo, porque a agregação da matéria no mundo espiritual ela é mais etérea e mais tênue, não é como no mundo material, no corpo físico. Aqui na Terra, ao nascermos, ao reencarnarmos, nós estamos do lado daquele anjo que veio, que vai nos ensinar como amar, que vai nos dar a palavra de carinho, que vai nos dar o apoio, que vai nos abraçar. Como estamos também ao lado daquele que, como espírito renitente, difícil, ou às vezes ainda primitivo, vai nos pedir tolerância, vai nos pedir carinho, vai nos pedir paciência, porque vai agir de uma maneira inadequada, nos provocar, né? Então, o mundo material, ele permite a interação entre as diversas consciências em estágios evolutivos diferentes, certo? Graças à reencarnação, né? A lei de causa e efeito, ela funciona na reencarnação de uma maneira que obedece à misericórdia divina. Toda desordem que a gente provoca por atitudes que vão contrariando o fluxo do amor do Pai no universo, resulta em danos e sofrimento, né? E que em algum momento precisa ser reparado. E essa reparação é feita através da reencarnação. Então, por exemplo, eu gosto de dar um exemplo assim. Imaginem vocês uma criatura que aprova e adere ao aborto, né? A doutrina espírita ela tem uma posição em relação ao aborto, né? E ela é contrária ao aborto. E quando vier a semana, o Setembro Dourado, vão ter várias palestras e a gente vai falar sobre isso, sobre aborto. Mas vamos supor que tenha uma criatura e que ela angarie dinheiro para poder fazer os abortos clandestinos, né, das mulheres que não desejam ter filhos, né? E vive daquilo ali um longo tempo. Quando desencarna, é lógico que tirou a oportunidade evolutiva de muitos espíritos. Alguns vão compreender e vão
simplesmente orar por aquela criatura para que ela mude a sua atitude um dia e não faça isso mais. Outros não vão conseguir entender e vão cobrar dele aquela atitude contrária à lei da vida. Então ele se enovela, muitas vezes, em processos obsessivos, criado por ele mesmo. Né? E aí vem a bênção da reencarnação. Nossa, então ele vai nascer, ou ele vai tentar nascer e vai ser abortado várias vezes? Não, não, não. A misericórdia do Pai é maior. Então, muitas vezes essa criatura reencarna e vai receber todos aqueles espíritos, muitas vezes através de filhos adotivos. E vai devolver a eles a oportunidade tirada em etapas anteriores. E isso é mecanismo do amor, né? Não é mecanismo de punição. A lei do karma não tem a finalidade de fazer você sofrer. Tem a finalidade de fazer você aprender. Aprender a desenvolver sentimentos, emoções, atitudes que você não conseguiu desenvolver em etapas anteriores. E às vezes, quem não vai pelo amor, vai pela professora chamada dor. A dor é um dos mecanismos evolutivos da reencarnação. Seja a dor familiar, seja a dor financeira, seja a dor da enfermidade. A dor, muitas vezes, empurra o espírito na direção que ele deveria estar caminhando, né? Bom, a vida na Terra, então, ela tem um sentido muito maior do que nascer, crescer, trabalhar, reproduzir, né? E depois envelhecer e, por último, então, morrer. E o nosso tempo aqui é muito pequenininho. Se vocês imaginarem que nós somos consciências eternas, né? O tempo que passamos aqui na Terra é muito curto. E é uma oportunidade que tem que ser aproveitada ao máximo no desenvolvimento das nossas potencialidades do bem, das nossas competências no amor, na prática da caridade. O próprio Paulo diz, né, que se eu der o meu corpo para ser queimado vivo, se eu distribuir todos os bens que eu tenho, se eu não tiver caridade, disso nada adianta. Olha que interessante. E parece que são coisas muito fortes, né, para uma pessoa fazer, mas se não tiver caridade. E caridade, o que ele chama de caridade, é o amor desinteressado. É aquele amor que nós precisamos desenvolver. Hoje, muitas vezes, nós conseguimos não prejudicar o nosso próximo, já demos um passo. Amanhã, nós conseguimos ajudar com algum interesse. Depois de amanhã, nós ajudamos pensando que esse interesse pode ser mais lá na frente, não precisa ser agora não. E lá no fim do caminho, nós vamos aprender a ajudar, ter o prazer de servir sem se preocupar se vou receber agradecimento, se vou ser recompensado. Nós ainda trabalhamos muito na metodologia da recompensa, né? Na vida, a gente sempre espera a recompensa das atitudes que a gente toma, dos pensamentos. Nós vivemos ainda muito prazer imediato. Quando nós vamos colocando dentro de nós o amor
desinteressado é que nós estamos desenvolvendo a verdadeira caridade. Então, a reencarnação é a expressão maior da misericórdia, do amor divino por cada elemento da criação. E estes elementos se unem no propósito único de levar a consciência à sua perfeita sintonia com o Pai. Então, tudo que nós passamos aqui na Terra, nós temos que encarar como momentos de aprendizado. E no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo, não é um capítulo, mas uma mensagem intitulada O Homem no Mundo. Olha que interessante. O Homem no Mundo. E ela é curtinha. Se vocês tiverem oportunidade, deem uma olhada nessa mensagem. Lá fala o seguinte: nós, quando estamos na matéria, nós temos que nos organizar, gerenciar a vida material com aquilo que a vida material pede. O fato de nós acreditarmos que estamos aqui para evoluir e não só para ganhar dinheiro, não significa que nós vamos deixar de trabalhar, que nós vamos deixar de progredir na nossa profissão, que nós vamos deixar de progredir no nosso comércio, que nós não vamos fazer nenhum tipo de patrimônio. Nós estamos na Terra e temos que lidar com o tipo de vida, de relação que a matéria pede. E temos que saber utilizar isto. Viver a vida na Terra participando das coisas que o mundo pede, mas sempre com equilíbrio, com parcimônia, com sabedoria, sempre tendo em vista um farol, que é o mandamento maior da lei divina. Fazei, amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Fazei ao próximo aquilo que querias que vos fizesse. Então, esse farol maior é que deve nos ajudar a nortear as nossas escolhas no mundo material. Agora, simplesmente viver como um ermitão, isolado, né? Eu não vou querer participar de nenhuma festa de família, porque lá tem bebida. E eu não quero saber de bebida, então eu não vou na festa. Não é isso, né? Não é isso que a vida nos pede. A vida nos pede participemos com parcimônia, mostremos que a alegria ela é advinda do espírito e não da bebida, né? Seja exemplo, mostre que isso é possível, né? Então, a reencarnação na matéria, ela nos pede muitas vezes que nós assumamos papéis, responsabilidades que são inerentes à matéria, né? Mas é tudo transitório. Por exemplo, nós aqui formamos uma família. Temos marido, mulher, esposas, né? Esposa, filhos, desculpa. E aí, o que acontece? A gente um dia parte para o mundo espiritual. Ao chegarmos lá, nós vamos nos deparar com quem? Com os nossos afetos ou desafetos. Tá? E aí, como que fica lá a união do casal? Né? No mundo espiritual, diferente do mundo material, não há a necessidade da obrigação jurídica. Né? Diz o Paulo apóstolo Paulo diz: os anjos
não se tomam em casamento, nem se dão em casamentos. Está lá. Né? Então, que depois da vida material, a nossa maneira de conviver, ela muda. A nossa maneira de ver o outro muda também. Claro que às vezes pode levar algum tempo quando a nossa consciência está paralisada e não consegue abrir o leque para perceber a mudança. Nós estamos muito habituados a amar de forma possessiva tudo que que está no nosso poder, vamos dizer assim, que está na nossa responsabilidade. Nós amamos de maneira possessiva a nossa casa, o nosso carro, o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos. E nós nos sentimos donos, né? Nós temos que ir aprendendo a mudar o amor. O amor possessivo não cabe nem no mundo espiritual, né? Porque todos nós somos indivíduos, somos eternos, e quando nós voltamos à matéria, muitas vezes o marido e a mulher retornam, muitas vezes no mesmo lar, como dois irmãos consanguíneos. Ora, são irmãos. E quando eles voltarem para o mundo espiritual, qual o tipo de sentimento que vai entrelaçá-los? O sentimento fraterno, não o sentimento homem-mulher. Né? Portanto, gente, a vida nos pede um amor que esteja acima do exercício de poder, de posse. Porque a vida espiritual é assim. Enquanto na Terra, nós ainda nos submetemos muito à nossa organização social. Mas fora da matéria a coisa muda um pouco. Não é da mesma forma. Né? E aí, quando a gente fala em reencarnação, a gente tem que lembrar que hoje existem pesquisadores que se dedicam a pesquisar a reencarnação. Né? Já foram lançados livros, inclusive. A gente tem Ian Stevenson, né? A gente tem Ellen Weckenbach, a gente tem Brian Weiss, que tem vários livros com pesquisas compiladas e conseguiram fazer a relação entre o indivíduo que conseguiu lembrar da sua reencarnação anterior, né, e os dados da reencarnação anterior. O que eles fizeram? O Ian Stevenson, ele foi atrás de todas as crianças e alguns adultos que diziam se lembrar de uma vida passada. Diziam. O que o Ian fez? Ele colheu toda a história, todos os detalhes, nomes, endereço e etc., imagem, a descrição dos locais que eles diziam ter vivido, pessoas que eles diziam ter sido, funções que eles diziam ter ocupado, e ele checou com seu grupo todas as informações e encontrou as evidências necessárias, a confirmação de todos os dados. Às vezes a criatura morava num país e dizia ter sido na reencarnação anterior de outro país, de outra localidade, completamente diferente. E isso ele conseguiu checar e conseguiu compilar uma série de dados demonstrando que a reencarnação de fato existe. Mas por que a gente não se lembra, né? Por que a gente não se lembra da reencarnação? A gente não se lembra porque nós estamos aqui exatamente para reparar, refazer e reconstruir.
E a pior coisa que você tem é você reparar, reconstruir e refazer com a visão daquilo que foi mal feito. A melhor coisa que tem é você ignorar o que aconteceu lá e começar tudo de novo. É quando você quer fazer, por exemplo, um cálculo matemático. Vocês já viram isso? Pega um cálculo de trigonometria. Quem se lembra aí? Pega a trigonometria e começa a tentar corrigir a equação do meio do caminho em diante. Não dá. Tem que apagar tudo e começar do zero, né? Então é a mesma coisa. A reconstrução dos nossos laços nos pede esquecimento. Então, a reencarnação é um mecanismo evolutivo. Através da interação com a matéria, que é aparentemente sólida, eu estou falando isso, que eu acho assim muito interessante. Vocês já imaginaram se vocês tivessem a capacidade, o olho humano, de enxergar as moléculas? O que nós seríamos? Isso aqui que vocês estão vendo? Nós seríamos um amontoado de bolinhas de moléculas. E se nós fôssemos capazes de enxergar o átomo? Nós seríamos um aglomerado de átomos. Não seria essa matéria sólida. A solidez ela é aparente, né? Então, através dessa interação, a gente faz as nossas escolhas. E é preciso estar na matéria para fazer as escolhas. As nossas escolhas, elas geram experiências significativas, experiências com sentimento e emoção envolvida. Então, são experiências significativas. Essas experiências significativas deixam marcas e formam a memória. Então, a memória é, na verdade, a aquisição de conhecimento aliada às emoções, que nós precisamos transformar em sentimentos. Nossas experiências, elas geram padrões aperfeiçoados de pensar, de agir, através do conhecimento adquirido, marcado pelos sentimentos que vão progressivamente se desenvolvendo. Antigamente, nós olhávamos para uma criatura humana que era negra, né? E nós achávamos absolutamente normal ela ser escrava. Hoje, nós achamos absolutamente inadequado simplesmente se referir, né, à pessoa de cor como alguém inferior, não é? Olha como nós já mudamos os nossos sentimentos. Esse fluxo, então isso é uma dinâmica progressista, lei de causa e efeito. E esse fluxo de experiências é que vai levar a nossa consciência da condição de crisálida, de princípio espiritual, de simples e ignorantes que fomos criados por Deus, à condição de co-criador, que são aqueles que estão em completa afinidade com o divino e trabalham junto com o Criador para manter a dinâmica da obra divina. Isso é chamada evolução. Então a evolução ela precisa da pluralidade das vidas na matéria e mais ainda da pluralidade dos mundos habitados. Porque através da evolução nós vamos progredindo também na matéria que vamos habitar. Ela vai se tornando a cada mundo diferente do mundo anterior. O nosso tempo já esgotou. Eu acho que o que eu queria trazer para vocês vai ser só isso mesmo. Agradeço o carinho e a compreensão de todos, né? E desejo muita paz e muita alegria.